Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Estamos aqui na aula de número 4 do módulo Imunidade Mental. Já tinha compartilhado em off com vocês, né? Esse módulo aqui, esse conteúdo sobre imunidade mental, ele está virando um livro porque o conteúdo está ficando muito, muito, muito bom, né? E hoje a gente tem dentro desse conteúdo aí um assunto bem interessante que é na verdade, são técnicas, né, para a gente manter o foco mesmo sob críticas ou sob ataques. E eu gostaria de saber de vocês aí, alguém de vocês recebe crítica, recebe algum tipo de ataque? Algum de vocês ou não? Com certeza, né? Bom, achei que era só eu. Não. Pois é, nós recebemos, né, críticas, nós recebemos ataques. E por isso esse conteúdo aqui, para que a gente possa conseguir criar essa imunidade, né? Criar essas barreiras que nós já falamos para nos proteger desses ataques. E eles vêm, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essas técnicas mentais aqui para a gente manter o foco, mesmo sob crítica ou sob ataque. Porque vai acontecer. Muitas vezes você vai receber crítica, muitas vezes você vai receber ataque, e aí você vai ter que saber como lidar diante dessa situação, né? E é um assunto interessante, principalmente para a Esther. A Esther, ela tem o método 3 Fs, né? E ela fala sobre força, foco e fé. E desenvolver essa imunidade mental ajuda a manter o foco diante daquilo que nós estamos buscando, diante daquilo que nós estamos procurando. Então, nessa aula aqui, nós vamos explorar as técnicas mentais poderosas para manter a sua mente firme, seu foco inabalável e a sua energia limpa, mesmo diante de palavras que machucam, olhares que julgam ou ambientes que tentam diminuir, tá? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui. A Marta falou muitas vezes, muitas vozes das pessoas muitas vezes das pessoas que mais esperamos apoio, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali para frente, Marta, mas é justamente isso mesmo. Então, na aula de hoje você vai descobrir que a verdadeira força não está em evitar os ataques. E aí está um grande segredo que você está recebendo agora aqui. A maioria das pessoas, elas querem evitar os ataques. Só que a verdadeira força não está em evitar os ataques. Você não vai conseguir evitar os ataques, mas continuar avançando, mesmo com esses ataques ao seu redor. Então, o seu foco é a sua arma. A sua mente é o território sagrado. E a partir de agora, ninguém mais vai poder invadir isso, tá? Ninguém mais vai poder invadir o seu território sagrado, porque você tem o poder de deixar ou não que as pessoas invadam esse espaço. Mas criando essa imunidade, criando essa barreira, as pessoas não vão poder mais acessar sem a nossa permissão. Na verdade, elas não podem acessar sem a nossa permissão, né? Mas parece que está tudo liberado. Parece que a gente abriu o portão e as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Mas a partir de agora você vai entender que o seu foco aí é a sua arma, a sua mente é um território sagrado e a partir de agora ninguém vai poder invadir esse território sagrado, porque você que comanda essa bagaça aí, beleza? Bora para cima então, preparados? Escreve aí no chat aí se você está preparado para a gente já começar nas próximas dicas aí. Primeiro passo aqui, né, que é a verdade sobre as críticas. Elas são inevitáveis no caminho do crescimento, tá? Todo mundo que está buscando crescer, todo mundo que está buscando se desenvolver, vai passar por esse processo de crítica, tá? Então, se você está recebendo críticas, você não está sozinho, você não está sozinha, você não é o primeiro e você não vai ser o último. Se você está crescendo, se você está sendo notado,
ou tomando decisões ousadas, prepare-se, as críticas virão. Elas fazem parte do processo. Pessoas que vivem em alta performance, que é o que a gente está buscando aqui, elas estão em exposição constante, tá? Então, quando você está buscando esse processo de crescimento, esse processo de desenvolvimento, que é o que a gente está fazendo aqui, você vai se expor. Você está se expondo. Você resolveu sair da bolha, você resolveu sair da caixinha, você resolveu avançar, você resolveu ter resultados e muitas pessoas não vão aceitar. Sabe por quê? Porque elas estavam controlando a sua vida. Estava indo tudo tão bem, estava indo tudo tão certo, agora você resolveu mudar. Você resolveu crescer, agora você fala em mentoria, agora você fala no método GPS, agora você fala em crescimento, agora você fala em ler livros, agora você fala em reuniões, agora você fica falando uma linguagem totalmente diferente, as pessoas não estão conectadas, elas querem reclamar e você não empresta mais o ouvido, elas querem ouvir você reclamando, mas você não reclama mais, elas chamam você para uma fofoca e aí você não participa mais, elas não veem você mais em alguns lugares, aí quando elas veem, você está produzindo, você está crescendo, isso incomoda as pessoas. Você precisa entender, isso incomoda as pessoas. Esse teu movimento incomoda as pessoas. E é por isso que as críticas começaram a chegar. É por isso que as coisas começaram a acontecer. Então a gente precisa falar essa verdade aqui sobre as críticas, né? Elas fazem parte do processo e as pessoas que vivem em alta performance, que é o que nós estamos vivendo aqui, elas estão em exposição. Nós estamos em exposição. As suas ideias, elas são confrontadas nessa fase aqui. Eu acredito que a maioria de vocês está recebendo esse tipo de confronto. Qualquer ideia que você fala, sempre vem um bombardeio de críticas. Tem alguém aí que pode compartilhar alguma coisa? Tipo assim, toda vez que eu coloco uma ideia, alguém vem lá e quer quebrar minha ideia porque parece que tá assim contra mim mesmo. Tipo, tudo que eu falo parece que não é. Tudo que eu coloco parece que a pessoa faz questão, ou as pessoas fazem questão de dizer que não, alguma coisa nesse sentido. O Valdeci falou aqui, ó, tem mesas que eu não me sento mais, lugares que eu não frequento mais. Eu acho muito legal isso, a gente chegar nesse nível de consciência, né? Mas vocês já estão nesse ponto ali de vocês começarem a receber que as suas ideias elas são confrontadas? Falem para mim aí. Vocês estão nesse nível aí? Posso compartilhar algo? Pode, por favor. Desde o início do ano, as professoras me chamavam para sair, né? Ai, vamos no barzinho, vamos não sei o quê. Eu dizia, qualquer hora eu vou, qualquer hora eu vou. E eu sempre fui adiando, empurrando, empurrando. Daí chegou esses dias, elas, ó, você a gente não chama mais, tá? Você não faz parte da nossa mesa, você não faz parte da nossa vibe, não sei o quê. Falei, beleza, tudo bem. Aí teve uma situação essa semana lá na escola, que ano que vem é eleição para diretora, né? E aí todo mundo, ai, quem que nós vamos chamar? Quem que vai ser nossa candidata? Não sei o quê, porque elas não querem a diretora que está no momento. E a Jesus, e o meu coração ardendo, e o meu coração ardendo. Eu falei, ai, meu Deus, agora. Fiquei bem quietinha, aí levantaram o meu nome. Eu falei, ai, gente, por favor. Falei, não, eu não quero. E eu sentindo no meu coração que era para ser, né? Daí eu pensei, daí eu falei, tá bom. Falei, eu vou. Mas enfim, as mesas que eu rejeitei, as mesas que eu falei que eu não ia, isso só me fortaleceu. Porque o que eu escutei delas? A única pessoa que tem estrutura emocional aqui para aguentar isso é você. Uau. Enfim. Né? E quem sabe é um grande espaço que está abrindo, né? Para começar um trabalho emocional também, Uhum, né? Porque você estando numa posição dessa é muito mais fácil de abrir algumas portas. Até mesmo para a gente poder entrar com alguns projetos, né? exatamente. Isso é muito legal. Mas é justamente isso, né? Começa
as nossas ideias elas começam a ser confrontadas, né? Já é sinal. Outra coisa, as suas atitudes são julgadas. A Patrícia acabou de dar o exemplo ali que está dentro das ideias e está dentro das atitudes, né? Porque todo mundo vai, você não. Todo mundo faz e você não. Aí você é diferente, as pessoas começam a criticar. Se você começa a fazer vídeo na internet, as pessoas começam a falar para você, para, que tá feio. Não sei vocês, mas eu já escutei isso. Para porque tá feio, o que que você está pensando que é, o que que você está querendo ser, né? E aí a sua evolução, ela incomoda quem parou no tempo. Ela vai incomodando essas pessoas que pararam no tempo. E aí vem esse monte de crítica, esse monte de bombardeio. Quem trabalha com a internet precisa se expor. E às vezes a gente deixa de se expor porque a gente fica preocupado, porque alguém fez alguma crítica, porque alguém falou lá, né, o que que você está querendo ser, está querendo ser blogueiro, está querendo ser youtuber. Todas essas coisas aí eu escutei. Mas por que que isso não entrou? E assim, não vou falar para você que não entrou, no início entrou. E quando eu comecei, que eu recebi críticas assim, que começaram a zombar, que começaram a fazer comentários e tal, eu tive que chegar no momento que eu tive que bloquear a pessoa. Às vezes a gente não quer, né? Mas eu tive que bloquear a pessoa. Eu falei, não, eu não preciso ficar convivendo com isso. Uma pessoa que não agrega nada na minha vida, ela precisa sair daqui. Se o meu conteúdo não serve para ela, por que que ela está aqui? Simplesmente para ser um agente que vai ficar me frustrando? Talvez naquele momento eu já estava no processo de treinamento, né? Que foi logo no início que eu comecei a fazer as coisas. Mas aí eu parei e falei, não, é uma pessoa fazendo uma crítica, mas são muitas outras pessoas que estão agradecendo, que estão sendo impactadas. Então, o que que vale mais? 20, 30, 50 pessoas sendo impactadas e uma pessoa só criticando? Para quem que eu tenho que dar mais atenção? Para os elogios, para quem está realmente sendo transformado, ou para quem está lá fazendo uma crítica porque ele tem uma dor interna lá, porque tem alguma coisa que você está fazendo que está mexendo com ele? Lembra que a gente falou nas aulas anteriores, né, que esse processo fala muito mais da outra pessoa do que você? É uma dor dela, não é uma dor sua? Então a gente tem que estar preparado para essas críticas. Vai acontecer. Se não aconteceu, tá? Desculpa, mas vai acontecer. Não estou desejando isso para você, não. Mas vai acontecer em algum momento e aí você vai saber que você está no caminho certo, tá bom? Fala, Fabrícia. Isso acontece muito comigo, né? Principalmente com questão familiar. Mas outro dia aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, olha, que legal, né? A minha irmã, eu sempre quis tratá-la, né? Ajudar em alguma coisa, porque eu vejo que ela precisa de mudar muita coisa e tudo, e ela nunca aceitou. Tanto que uma vez ela falou comigo, não me fale mais dessa coisa de terapia, que não sei o que não sei o que e tal. Xingou, brigou e tal. Falei, beleza, não toco nesse assunto com você mais. E aí, outro dia, a colega dela tava com problema de relacionamento tóxico e tal, não sei o quê. Aí eu até presenciei a cena, fiquei na minha, né? Aí depois ela falou assim: ai, Fabrícia, você precisa ajudar a fulana de tal, porque ela tá precisando muito. E eu sei que você pode ajudar, que não sei o quê. Que não sei. Eu falei assim: ah, tá. Agora você sabe que eu posso ajudar, né? Mas assim, nunca curtiu nada, nunca comentou nada. Quando eu tocava no assunto, achava ruim e tal. Mas pô, a gente vê que é porque às vezes a pessoa quer crescer, mas não tem aquela mesma, né, aquela vontade, digamos assim. E aí, quando ela vê que a gente está evoluindo e tal, ela tenta cortar as asinhas, mas uma hora ou outra ela aparece com, ó, fulano de tal precisa de você. Então, se não confiasse no trabalho, não iria indicar, né? É, e, a- e, Então, a- isso e acon- acontece direto, principalmente acontece, família. acontece isso mesmo. Eu sempre falo, né? Primeiro, vão te criticar, que é a fase que a gente está aqui, que a gente está falando. Depois, quando elas viram que as críticas não deram certo, o que que elas vão fazer? Elas vão tentar te machucar de alguma forma. Elas vão jogar pedra, elas vão te caluniar, elas vão tentar te derrubar, porque você está um pouco mais alto. Mas quando você passou dessa segunda fase, vem a terceira fase, que as pessoas começam a te indicar, como foi o caso da Fabrícia, você precisa ajudar. Eu conheço aqui, a minha irmã faz, meu parente faz. Por quê?
ou ela vai começar a te procurar e falar assim: como que eu faço para ter essa transformação? Como que eu faço para ter essa mudança? Como que eu faço para ter isso? Porque ela viu que você passou de todas as fases, não foi atingida, não revidou, não se comportou igual a ela, você simplesmente foi embora. Ela viu mudança, viu transformação, viu resultado, aí você se torna um referencial. Não é fácil. Primeiro tem que passar por essa fase que a gente está falando aqui, que é a fase das críticas, né? As críticas, elas são inevitáveis e elas vêm para o nosso crescimento. Elas estão no caminho do nosso crescimento, ok? Volta aqui. A maturidade está em aprender a não permitir que a crítica desvie o seu foco. O que destrói não é a crítica em si, mas é o valor que nós atribuímos para a crítica. Então não é sobre a crítica, é a importância que você dá para a crítica. Que importância você está dando para as críticas que você recebe? Que importância você está dando para as coisas que estão acontecendo? E aí, Fabrício, até pegando esse gancho ali, se você for olhar, todos nós temos uma família, às vezes até grande, né? Falando ali de irmãos, tios, primos, sobrinhos, né? Pessoas que estão nas redes sociais, pessoas que postam conteúdo, que consomem conteúdo, e poucas pessoas, elas passam ali na tua postagem para fazer um comentário, para dar colocar pelo menos uma palminha, para dar uma curtida e tal. Mas qual que é o grande segredo? O grande segredo é eu não focar nisso. E assim, se eu puder dar uma sugestão para quem trabalha com as redes sociais, e aí a Marta pode até fortalecer isso, ela que trabalha aí com as redes sociais. Gente, vocês querem destravar nas redes sociais? Quem aí tá bloqueado nas redes sociais? Ah, não consigo postar, ah, eu fico meio envergonhado, ah, não sei o quê. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Que vai dar um boom na cabeça de vocês, e aí as pessoas também não vão entender. Mas pega essa dica para você colocar em prática. Entra lá no seu Instagram, entra no seu Instagram e exclui, tira os seus parentes, os seus amigos, principalmente as pessoas que não comentam nada. Tira. As pessoas que não contribuem nada ali, que não tem. Ah, para que você quer? Me fala, para que você quer teu irmão, primo, sobrinho, tio, pai, mãe ali, que não agrega nada, que não tá vendo nada, não tá comentando nada. Isso faz com que você se bloqueie dentro do que você faz, porque você tá com medo de ser julgado. E por quem? Pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas mais próximas. São essas pessoas que nos bloqueiam, porque são essas pessoas que nos conhecem, conhecem o nosso passado, conhecem as coisas erradas que a gente fez, e a gente fica sempre naquela. Ai, mas o que que vão falar? O que que vai acontecer? É por isso que o bloqueio acontece. Então faz esse exercício. Entra lá e tira. Se a pessoa perguntar, fala assim: não, é porque o meu perfil é mais pessoal, você não é um conteúdo que você está querendo e tal, e eu quero ficar mais focado nisso, fica tranquilo, pega outra coisa que você quer, porque você não compartilha nada meu mesmo lá, você não contribui nada comigo, então tá tudo certo, não é nada pessoal. Isso aqui não faz diferença, meu conteúdo não serve para você, eu quero que isso aqui vá para outras pessoas e você fique com mais liberdade. Fala, Marta. Uma dica, aproveitando, fala assim para a pessoa que perguntar, mas por que que eu estava te seguindo, por que que eu não estou vendo mais as tuas postagens e tal? Fala assim, que eu contratei uma pessoa para cuidar da minha rede social, e aí ela está fazendo alguns ajustes lá, não sei te dizer, né, o que aconteceu, tira o teu da reta para não se sentir culpado com isso também. E o próprio Instagram agora, quando você clica em seguidores, tem uma aba de desativados. Então, é uma ação importante para fazer também. Tirar Vai os, em tirar os desativados. desativados, né? Isso, às vezes vai ter muitas contas lá sinalizadas como desativados. Não exclui todo mundo de uma vez, no máximo uns 10, 20 por dia, para não ser uma ação repetitiva. Mas funciona e vocês vão perceber que quando vocês começarem a fazer esse ajuste ali de quem segue vocês, vai aumentar a quantidade de seguidores que querem ver teu conteúdo, que se importam com o que você fala. E é muito sobre isso que você está falando. Quando a gente se posiciona firme em relação ao que a gente pensa, ao que a gente faz, ao que a gente está
divulgando ali no Instagram, no Face, enfim, qualquer rede social, isso vai trazer muitas pessoas para questionar. Mas é trabalhar o desenvolvimento pessoal nesse sentido, né? Da gente. É um exercício básico para você evitar um monte de crítica, né? Então, Exatamente. assim, começa a fazer esse exercício, faz esse limpa, né? O James falou aqui, né? O pastor tem que deixar. Se o pastor não contribui, se o pastor não comenta, se o pastor não curte, se o pastor. Não precisa também. Não precisa, tira também. O Douglas falou que vou subir uma história informando as pessoas. Vão até se assustar. Mas o que que a gente está falando aqui? A gente está falando dessa imunidade mental, né? De criar essa proteção. Então, assim, um exercício como esse dói um pouco. Você fala assim, poxa, mas eu vou excluir minha mãe. Poxa, mas se a sua mãe, se ela não contribui, se ela fica olhando tua postagem só para falar coisa ruim e tal, não tá te ajudando. Você fala, mãe, não tá me ajudando, fica fora daqui, né? A rede social, se você fala com a sua mãe pelo WhatsApp, você fala com a sua mãe pessoalmente, você não precisa dela te seguindo numa rede social. Você não precisa, a não ser que ela contribua, a não ser que ela vai lá e comente, a não ser que ela vai lá e compartilha seu conteúdo. Às vezes acontece, mas às vezes não. E aí você A, vai a criando uma minha, a imunidade. minha, a minha curte, compartilha, Então, a minha curte, compartilha e indica e fala, curte, compartilha o mas quê? já meus filhos não. E indica, ela Ah, manda indica. também, Não, isso é legal. compartilha. Aí, E aí meus filhos ajuda. não. Meus Aí filhos não. ajuda. Aí os filhos tiram. Se não ajuda, já Mas dizia. ele disse, você posta umas coisas muito fake, para com isso. Eu falei, para você de me seguir, quem manda você me seguir? Não, mas agora não precisa pedir para parar de seguir. Você vai lá e tira. Já dizia Beleza. um filósofo que participava da turma do Chaves, né, chamado Seu Madruga, e ele dizia assim: muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Então, assim, se não vai ajudar, tchau, obrigado. Pronto. É imunidade, a gente está falando aqui de imunidade mental, né? Então, essa frase aqui, ó, quando ela fala que a maturidade ela está em aprender a não permitir que as críticas desviem o seu foco, né? E o que destrói não é a crítica em si, mas o valor que você atribui a ela, está ligado a você fazer alguns exercícios, algumas manobras para poder te ajudar nesse processo de crescimento. O nosso segundo ponto aqui, ele fala sobre três tipos de críticas e como reagir a cada uma delas. Então, presta atenção nessas dicas que eu quero dar para vocês aqui, ó. Primeiro, crítica construtiva, tá? Para mim, crítica é crítica, mas a gente tem as categorias ali. Uma dessas categorias é a construtiva. A construtiva, ela vem de pessoas que querem ver você crescer. O nome já está dizendo, né? Construtiva vai ajudar você a construir alguma coisa. Essa crítica, ela tem um conteúdo, ela tem respeito e ela tem propósito. Então, é fácil de você identificar quando ela é construtiva. Nem todas as pessoas que chegam e falam para você, vou fazer uma crítica construtiva, é construtiva, tá? Você tem que ver isso daqui, ó. Vem de pessoas que querem ver você crescer, tem conteúdo, respeito e propósito. E qual que é a técnica? Escute, analise e extraia o que pode melhorar. Então, assim, sempre que vier a crítica construtiva, tem que passar por um filtro, ok? Não quer dizer que o que a pessoa disse é lei. Você tem que analisar. Eu já recebi críticas, a pessoa falou com todo jeito e tal, ficou até sem graça. Eu agradeci a crítica e fiz um filtro. Eu escrevi o que a pessoa me falou ali e eu comecei a analisar. Pô, isso aqui faz sentido. Isso aqui a pessoa tem razão, eu posso mudar, posso melhorar, esse eu posso ajustar, mas isso daqui está dentro dos meus princípios, isso daqui não faz sentido. Isso daqui não. E aí fui lá e fiz alguns ajustes, porque uma pessoa veio ali, teve coragem de falar algumas coisas, alguns pontos que eu não tinha prestado atenção, e isso me ajudou bastante a melhorar algumas coisas que eu estava precisando ali, que eu não estava percebendo. Mas não foi tudo. Algumas coisas que ela falou não encaixou ali, não bateu. E eu agradeci a pessoa. Douglas falou aqui, ó, tem muitos que são do clube do achismo, né? Mas nunca te ajuda com a solução. Que a gente vai chegar nisso daí nas próximas críticas aqui. Então, a técnica é você escutar, analisar e extrair o que pode melhorar.
e aí melhorar, né? Por favor. Não é só escutar, saber o que precisa e não fazer nada. A segunda é a crítica destrutiva, que ela vem com um tom agressivo, sem intenção de ajudar. É só para mostrar o teu erro, mostrar a tua falha. É motivada por inveja, medo ou projeções. E como que eu faço para agir? Qual que é a técnica que tem em cima disso? Ignore com elegância, não reaja, não explique e mantenha o foco. Como que você quebra então uma crítica destrutiva? Você reage com elegância. Você não responde e você mantém o foco. A gente falou na aula passada, né? Entra aqui e sai aqui, ó. Do jeito que entrou, saiu. Ou melhor, né? Nem entra, né? Ela vai bater aqui e vai voltar, né? É melhor nem deixar entrar. É bater no ouvido e voltar. Pega de volta aí que é sua. É assim que a gente lida com crítica construtiva. Mas tem uma outra crítica que talvez essa seja hum, mais complicada, mais difícil, que é a crítica autoimposta. O que é a crítica autoimposta? É uma voz dentro da sua mente que diz: você não é suficiente, vai dar errado. Essa é uma autocrítica, é uma crítica autoimposta. E como que eu faço para resolver isso? Eu preciso reescrever os meus pensamentos. Eu preciso questionar as minhas crenças. E eu preciso praticar um contra-ataque mental. Nós estamos falando sobre imunidade mental. Então, eu reescrevo meus pensamentos, eu questiono essas crenças e eu começo a praticar um contra-ataque mental. Poxa, essa voz está dizendo que eu não sou o suficiente, que eu não sou bom o suficiente. Eu preciso reescrever esse pensamento. Não, eu sou capaz. Eu tenho capacidade, sim. Eu tenho que reescrever isso, questionar essa crença e o que que eu vou fazer se eu sou bom o suficiente? Como que eu vou agir? Como que eu vou para cima para ter esse resultado? Ou vai dar errado? Não, peraí. A mesma probabilidade de dar errado é a mesma que tem de dar certo. Então, se pode dar errado, pode dar certo também. E quais são os benefícios se der certo? O que que eu vou ganhar se der certo? Eu começo a reescrever esses pensamentos. E aí a coisa começa a fazer sentido. E aí nós vamos entrando aqui em algumas técnicas para você ter o foco inabalável em meio ao caos, porque é difícil. Quando às vezes começa a acontecer um monte de situação difícil, a coisa tá complicada, né? Não tá andando, não tá dando certo, começa a acontecer um caos na vida da gente. Então a primeira técnica é o muro invisível. Anota aí para você não esquecer. Muro invisível. O que que você vai fazer? Você vai imaginar mentalmente um muro transparente entre você e o mundo externo. O que vem de fora bate e escorre. Só entra o que você autoriza. E aí está o grande segredo. Essa técnica visual, ela é usada por atletas de elites e até mesmo por CEOs que vivem sob forte pressão. Imaginar esse muro mental, imaginar essa barreira transparente ali, e tudo que está vindo de fora vai bater nesse muro, vai bater nessa barreira e vai escorrer. E só vai entrar aquilo que você autorizar. Por isso que eu falei lá no início. Nós somos responsáveis. Você é responsável. Só entra o que você autoriza. Exatamente. Você precisa praticar isso. Você precisa, de repente, fechar os seus olhos. Vou entregar algumas técnicas aqui depois. E criar essa barreira. Eu estou falando aqui para você de uma coisa que os atletas de elites usam. O Douglas jogou futebol. A Warla joga futebol ali. Sabe como que é a pressão ali dentro do campo. Quando você assiste pela TV aqui, você não faz ideia do que acontece no 1-a-1. No pé do ouvido do outro, as discussões que acontecem ali, o que você faz para poder desequilibrar, porque às vezes o cara joga muito bem, mas se ele não tem um equilíbrio mental, você começa a falar um monte de coisa para ele, ele te dá uma entrada e leva um cartão amarelo. Daqui a pouco ele dá uma entrada e ele leva um cartão vermelho. Ou ele pode agredir você e ele leva um cartão vermelho. E um cara que é uma peça principal dentro do time, saindo do jogo naquele momento, muda totalmente. Totalmente a estrutura. Assim como você tem no seu time alguém desequilibrado, pode colocar tudo a perder a qualquer momento. Então isso acontece. E o que que eu tenho que fazer? Criar esse muro. Os atletas, eles conseguem criar esse muro. Se vocês assistirem uma partida de futebol ou qualquer outro esporte,
que a torcida fica atrás. Por exemplo, o cara vai bater um escanteio. A torcida tá logo atrás do cara que vai bater o escanteio. Quem teve a oportunidade de ir eu nunca fui no estádio, mas já vi isso pela televisão. Mas já joguei também e já senti essa pressão. Ou na hora de bater um pênalti, escutar as pessoas falando. Se você não criar essa barreira, esse muro, e você der ouvido para uma palavra apenas daquela ali, pronto. Acabou, você já não joga mais. Ou você erra um pênalti. Você decide uma partida ali, se você der ouvido. E no dia a dia acontece a mesma coisa. A gente está sob pressão o tempo todo. Se você não criar essa barreira, se você não criar essa proteção, esse muro, você vai deixar algumas coisas entrar. Então é uma técnica que eu estou entregando para você que você não vai ouvir, não vai ver em qualquer outro lugar. Você pode ver. Você não vai assistir vídeo ali falando, olha, você tem que fazer aqui, tem essa técnica aqui para você emocionalmente se dar bem, para você ficar com foco inabalável, né? Então tá aqui, ó, são técnicas que os atletas de elite, os CEOs, eles usam porque eles vivem sob forte pressão. Crie, imagine, faça esse ensaio mental diante das situações difíceis. O que vem de fora bate, escorre, só entra o que eu autorizo. Beleza? Quando que eu uso isso? Quando eu receber críticas injustas, quando for alvo de olhares ou comentários maldosos, ou quando eu precisar manter a minha energia limpa em ambientes hostis, tá? Você não vai usar essa técnica toda hora, todo instante, todo momento, ok? Por quê? Porque senão se torna algo comum. E aí você já não consegue usar ela como uma barreira. Você precisa usar ela em momentos específicos, né? É isso mesmo, o que entra, bate, escorre, é só entrar e só entra o que autoriza, a técnica do muro. Para não banalizar, para não ficar uma coisa comum. Então você usa ela nesses momentos específicos na sua vida, tá? Vai fazer uma diferença muito grande. Quando você estiver sob pressão, você receber crítica injusta, for alvo de olhares ou comentários maldosos, então faz esse ensaio mental, cria essa barreira, né? Um muro, só vai entrar o que eu permitir, o que vem, esse olhar que vem, essa crítica que vem, bate, escorre. Você pode fazer isso tudo mental, você não precisa nem verbalizar. Mas se puder verbalizar, verbalize. Vai fazer uma diferença muito grande. Ixi, aí foi demais. Vou voltar aqui. Segunda técnica é o foco âncora. Antes de você entrar em uma situação difícil, uma reunião, uma apresentação, um evento, defina uma âncora mental. Isso é muito importante, tá? Você definir uma âncora mental. Por exemplo, minha missão é maior que a opinião dos outros? Não é uma pergunta, né? A minha missão é maior do que a opinião dos outros. Você pode criar essa âncora. Então, tô com medo de falar em público, tô com medo de fazer essa apresentação, tô com medo de ser julgado. Poxa, cria uma âncora. A minha missão é maior do que a opinião dos outros. Pronto, é uma âncora. Então, eu tenho uma missão que é maior do que as pessoas vão achar ou vão pensar do que eu vou fazer. É uma âncora. Eu sou, eu sou consistente. Não sou perfeito. Então, vou ter erros, vou ter falhas, assim como todo mundo, mas eu sou consistente. É uma âncora. Estou aqui para entregar valor, não para agradar os outros, ou não para agradar todos. São âncoras que você pode colocar. Porque quando você sabe para onde você vai, você não se satisfaz com qualquer migalha, com qualquer direção, com qualquer caminho. Quando você sabe o que você quer da vida, você começa a focar naquilo que realmente importa. Então não é crítica, não é a opinião dos outros, não é o que os outros vão pensar. Talvez a gente está criando uma situação que nem vai acontecer. Talvez a gente está imaginando que as pessoas vão imaginar, mas às vezes nem é isso que as pessoas estão imaginando. Às vezes é só um cenário que eu criei na minha mente, achando que as pessoas iam reagir daquela forma. Então, se eu tenho uma missão, né, eu foco na missão. Se eu tenho um objetivo, eu foco no objetivo. E aí eu crio essas barreiras e aí eu crio essa âncora. Quando eu crio essa âncora, fica muito mais fácil de entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. E aí eu não me importo.
com a opinião dos outros, não importo com nada. Não importa se vai ficar bom, não importa se vai ficar perfeito, vai ficar bonitinho, se vai ter erro, se vai ter falha. Não me importa. Não faz diferença. Pode falar, Marta. Quando eu comecei a gravar vídeo e fazer conteúdo na internet, a âncora que eu usava, não sei se pode dizer que é a âncora ou não, né? Mas eu pensava assim, ninguém tá nem aí. Quem ouvir e se sentir impactado, vai dar um próximo passo, vai vir falar comigo e eu vou fechar negócio. Então, eu acho que foi importante para mim fazer isso, porque daí eu deixei de procrastinar fazer conteúdo, né? Porque realmente dá muito resultado, mas a gente precisa se jogar e enfrentar esse desafio, né? A âncora que eu usei quando eu comecei a fazer lives, que eu fiz 3 anos seguidos, sem parar, foi justamente o meu desenvolvimento pessoal. As lives que eu estou fazendo é para mim, é para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Se eu for convidado para uma palestra, eu vou estar desenvolvido. Se eu for convidado para ir num programa de rádio, eu vou saber o que eu vou falar. Se eu for convidado para uma entrevista de TV, eu sei o que eu vou falar. Então eu vou treinar. E aí eu não me importava com o número de pessoas. E aí eu conheci várias pessoas que falaram assim: ah, eu comecei a fazer live, mas não entrou ninguém. Falei, também, várias vezes fiz live e não entrou ninguém. E nem por isso eu parei. Em compensação, eu entrei em lives que tinha um monte de gente, 30, 40, 50 pessoas, e foi a mesma coisa, porque eu estava fazendo para mim, era a minha âncora. Já entrei em live que as pessoas começaram a criticar, e eu não perdi o foco, porque eu não estava fazendo para aquela pessoa que estava criticando. E talvez ela estava até sendo impactada ali, por isso que ela estava criticando. Mas se as pessoas estavam ali na live, é porque realmente estava fazendo a diferença. E tinha gente que vinha ali, acompanhava por um período, ia embora. E tava tudo certo, porque eu sei que não vai ficar para sempre. Se ela pegou aquilo que ela queria e foi colocar em prática, objetivo alcançado. Mas o meu principal objetivo, a minha âncora ali, era o meu desenvolvimento pessoal. E aí, por isso que hoje eu consigo falar do jeito que eu falo. Por isso que eu consigo chegar hoje, pegar, abrir a câmera aqui e fazer um vídeo. E nem me importa se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Não. Claro que a gente tem que ter todo, né, um preparo. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer acontecer. Então, pega as âncoras ali e, e, e foca no seu objetivo. Repita mentalmente a frase ao se sentir ameaçado. Isso reativa seu foco e reduz a vulnerabilidade emocional. Quando você for criar aquele muro, você pode criar uma frase sua, tá? Você pode criar uma frase sua. Mas é importante que você repita essa frase mentalmente quando você se sentir ameaçado. Por isso que eu falei, não use toda hora, não use todo instante, porque você não está ameaçado todo momento, todo instante. Use nos momentos que realmente você precisa, porque isso vai reativar o seu foco e vai reduzir a sua vulnerabilidade. Ok? Terceira técnica, respiro de blindagem. Inspire quando estiver sob ataque verbal, sarcasmo ou pressão emocional. Então, o que que você vai fazer? A técnica da respiração. Você pode até mudar os segundos aqui, mas inspire por 4 segundos, segura por 2 segundos, ou 4 segundos também, e vai soltando devagarzinho. Depois você repete isso. E durante a respiração, você vai visualizando o seu foco como um laser, firme, inatingível. Vai olhando para você. Ah, mas a pessoa vai estar me xingando, a pessoa vai estar fazendo. A reação é sua. A ação é da outra pessoa. A reação é sua. Você tem o poder de fazer aquilo se tornar uma discussão, você tem o poder de fazer com que aquilo cresça, ou você tem o poder de acabar com aquilo naquele momento. Uma discussão só acontece quando duas pessoas discutem. Se não tiver duas pessoas, não tem discussão. É monocução. É uma pessoa só falando. E uma pessoa só falando, ela cansa rapidinho. Quem é casado aí sabe. Às vezes a mulher tá naquele período que ela quer discutir, que ela quer brigar, que ela quer. E aí, quando o homem contraria, ela fica sem graça, sem jeito. Aí o homem tem que virar e falar: Você quer brigar, né, amor? Aí ela fala: Quero. Aí você arruma um jeito ali para poder brigar, ali, para poder passar aquele momento. Né, Aldair? É mais ou menos isso, né? Né, Douglas? Mas, brincadeiras à parte,
uma discussão só acontece quando tem duas pessoas envolvidas nessa discussão. E não só dentro de casa. Qualquer lugar que você for, qualquer ambiente que você tiver, só vai acontecer se tiver uma resposta. Se não tiver resposta, não tem. O homem casou com a mulher certa, né? Não concorda, não, Odair. Ó. Ixi. Concorda ou sem corda? Vamos lá, então. Essa técnica fisiológica regula o sistema nervoso e impede que você entre em reatividade. Tá? Esse é o nosso objetivo, que você não entre, né, que você não reaja. Então, quando você vai para a técnica de respiração, faz aquela brincadeira lá de contar até 10, né? E se você não conseguir até 10, conta até 20, até 30, até 50. Duvido você contar até 1000. Na hora que você começar a contar até 1000, pronto, já foi, já era. É isso aí. Quarta técnica, reversão rápida. Quando sentir que a crítica te atingiu emocionalmente, porque vai acontecer, tá? Não vai ser todo momento, todo instante, que você vai conseguir criar barreira. Às vezes, quando você for querer criar barreira, já foi, já passou. Já passou. Então, pode acontecer, mas você pode reverter isso rapidamente. Reconheça. Ok, isso me afetou. Beleza, tá tudo certo, não tem problema, não, você não precisa ser forte o tempo todo. Tá tudo bem. Escreva rapidamente. Escreva, pega o papel, pega uma caneta, tá? Quando eu falo para você escreva, não é você pegar e anotar no celular, não, é você escrever mesmo. É pegar o papel e a caneta, a reação é diferente, tá? Escreva rapidamente a crítica em um papel. Pergunte: isso é verdade? Primeira coisa que você tem que fazer, coloca lá no papel: isso é verdade? E responde. De quem vem essa crítica? Quem é o fulano? Quem é a fulana? Quem é o abençoado, abençoada que está falando isso? E aí, o que você vai fazer? Outra pergunta: qual é a minha verdade? Qual que é a sua verdade em relação ao que está sendo falado ali? Aí, olha a grande chave aqui. Você vai fazer o quê? Você vai rasgar o papel. Você não vai guardar esse papel. Você vai pegar esse papel e vai rasgar ele. Olha que emocionante. Olha que incrível. Olha que técnica poderosa que você pode fazer. Pega o papel, escreve ali tudo o que eu te falei, e aí você pega o papel e, ó, rasga ele, ó. Pronto. Agora você já tem a tua opinião, você já tem a tua conclusão, e aí você acaba com isso. Mensagem. Você quer responder um post? Escreve tudo que você está pensando. Depois que você terminou de escrever, seleciona tudo e apaga de uma vez. Libertador. É como se você tivesse comentado. É como se você tivesse respondido. Você quer responder uma coisa para a pessoa no WhatsApp. Ah, ficou com raiva, não sei o quê. Escreve. Escreve a mensagem ali, ou grava o áudio, mas não manda. Apaga. Pronto. Fecha. Sai do WhatsApp. Escreve no papel ali, rasga. Aí o segredo. Você vai ver que emocionalmente você vai começar a blindar a sua vida de muitas coisas aí que possam estar te atingindo, possa estar te atrapalhando. Então, técnica 4, reversão rápida, tá? Vai passar, passou, reconheça, escreva rapidamente essa crítica no papel, pergunte ali, isso é verdade? De quem vem essa crítica? Qual é a minha verdade? Analisa ali, pega o papel e rasga esse papel e parte para outro. Vai para cima que vai dar certo. Filtro 3, né? Vozes com credibilidade. Pare de absorver conselhos de quem nunca construiu nada, tá? Filtre. Quem está falando? Essa pessoa vive o que está dizendo? Isso me fortalece ou me trava? Três coisas importantes para você fazer quando essas vozes aparecerem na sua vida, quando essas críticas aparecerem na sua vida.
Quem é que tá? Por isso que eu falei. Às vezes vai vir da família, às vezes vai ser pessoas do colegas de trabalho, às vezes vão ser pessoas próximas. As críticas, geralmente, destrutivas, elas vão vir de pessoas próximas. Poucas pessoas próximas vão te fazer uma crítica construtiva, tá? Poucas, poucas. Se tiver alguém no seu ciclo familiar, se tiver alguém próximo de você que faça crítica construtiva, valorize essa pessoa. Valorize essa pessoa, porque essa pessoa, ela realmente se preocupa com você, tá? Mas geralmente não vem do nosso ciclo, geralmente não vem, tá? E da onde vem também valorize essa pessoa. Então use esse terceiro filtro aí, que são as vozes da credibilidade. Faça esse filtro aí, quem está falando? Quem que é? Essa pessoa vive o que ela está dizendo? Geralmente as pessoas que estão criticando, elas não vivem o que elas estão dizendo, tá? Não vivem. Pode esquecer. Não vivem mesmo. Então essa ação simples libera uma carga emocional e te devolve ao estado de comando, porque esse é o nosso objetivo aqui, você continuar comandando a sua vida. E aí nós passamos para o quarto, que é para você proteger o foco, não a imagem, ok? Imunidade mental exige foco constante em metas e propósito. Quem tenta agradar todos ou responder a cada ataque, perde energia e direção. Gente, quando você tenta ficar agradando todo mundo, ou quando você tenta ficar respondendo cada ataque, você perde energia e você perde a direção. E aí, eu preciso abrir o meu coração para vocês, porque assim, eu acompanho já há muito tempo o Pablo Marçal. Eu acredito que todos vocês conhecem também. Eu fico impressionado com a capacidade que ele tem de reverter algumas situações. Há pouco tempo atrás, o Pablo virou piada nacional. No início deu para ver que ele não gostou muito. Depois ele até falou, né, que ele pega tudo e converte e tal. Tem muita coisa que eu não concordo também. Mas ele fez isso. Ele pegou isso, em vez dele tentar cessar, que ele viu que ele não estava controlando, ele expandiu. Ele viu que ele poderia se beneficiar disso. Ou seja, ele passou a ser muito mais conhecido. A Patrícia, que eu conheço há bastante tempo, a gente já acompanhava ele. A Patrícia, né, tem uma certa influência ali. Se ela pegar o telefone agora e ligar para ele, ele atende ela, né, Patrícia? É... Olha, a gente tá uma pessoa só do Pablo Marçal, viu? Sabe que ele entendeu como jogar o jogo, como pegar a crítica e transformar em combustível. Eu aprendi isso com ele, vendo ele falar muito sobre isso. Não, não é, a questão não é a crítica, a questão é o que que você vai fazer com a crítica. A questão é o que que você vai fazer com o que estão falando de você. E assim, na proporção que tomou o nome dele, eu achei que não tinha reversão. E aí, de repente, ele vai lá e reverte. Claro, ele gastou uma grana depois para mudar a imagem dele, para ir para alguns programas de TV, para participar de muitas outras coisas, para trazer aquela a imagem diferente. No entanto, que depois ele entrou para a política. Ele precisava fazer essa reversão. Mas são tudo estratégias. Mas a gente faz o quê? Porque as pessoas vão criticar. Às vezes, vão difamar você no trabalho. Como que você vai reverter isso daí? Você vai se importar com aquilo que as pessoas estão falando ou você vai usar isso como trampolim, como combustível, para que você possa ter uma atitude totalmente diferente do que as pessoas estão esperando e reverter esse jogo e de repente fazer dinheiro em cima disso daí? Porque é isso que o Pablo faz. Quando acontece uma coisa dessa, tal, ele vai lá, no final ele faz um lançamento, fatura milhões e vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para a Europa, vai comprar outro carro, vai fazer outra coisa. E aí? E ele fala que não existe marketing negativo, né? Marketing é marketing. E aí, o que que você vai fazer com a opinião, com o que as pessoas estão falando de você, o que elas estão fazendo? A Marta falou que fez o pior ano com ele em 2023, né? Também acho que eu fiz em 2023. 22, acho que foi. Mas é isso, ó. Quem tenta agradar todos ou responder a cada ataque perde energia. Você vai ficar gastando energia na direção errada. A sua missão precisa ser maior do que a sua necessidade de aceitação. Ok? Missão. Sua missão precisa ser maior que a sua necessidade de aceitação. Seu projeto precisa valer mais que o medo de ser mal interpretado. E aí eu entendo muito bem
o porquê que muitas vezes o Pablo não se abala diante de algumas situações. E por isso que eu estou falando, uma das coisas que eu aprendi muito com ele em relação a isso. De não ligar muito, de focar, de continuar ali sabendo qual que é a missão. Eu recebo crítica, gente. Eu recebo crítica de pessoas que não têm nada a ver com o meu projeto, pessoas que não estão nem na mira do que a gente está fazendo. Eu recebo críticas. Mas se eu for ficar parando para dar atenção para as críticas ali, eu vou estar deixando de avançar, eu vou estar deixando de crescer. Aí eu recebo um monte de não. Hoje à tarde eu recebi um não. Tá tudo certo. E ainda falei para a pessoa assim, falei, não, quando eu estiver por aí na sua cidade, eu faço questão de a gente sentar e tomar um café. Tá tudo certo, ela não tá falando não para mim. Ela tá falando não pro projeto que eu tô apresentando. Ela tá falando não para tudo que pode trazer transformação para a vida dela e para as pessoas que estão em volta. E tá tudo certo. Ela tem o poder de decidir. Mas se eu for me abalar com críticas, eu não vou para lugar nenhum. A minha missão tem que ser maior do que isso. Eu tenho que focar naquilo que realmente importa. E aí o segredo está aí, está no foco. O que eu vou fazer com as situações? Profissionais de elite não entram em disputas emocionais, tá? Eles entregam resultados. Então, quer dar a volta por cima? Quer revirar a situação? Resultado. Resultado. Volto no exemplo da Fabrícia lá. Por quê? De repente, que agora faz sentido para alguém. Por quê? Estou vendo resultado. Estou vendo resultado. Então, se eu estou vendo resultado, talvez eu agora não admita que eu preciso, mas eu posso falar que eu sei que alguém precisa. E é isso. É resultado. Quando a gente começar a dar resultado, quando você começar a mudar a tua vida através de resultado, as pessoas vão começar a te respeitar. Tá? Se elas não estão te respeitando ainda, é porque elas não viram resultado. Então, corre para dar esses resultados, porque não tem como. Contra fatos não tem argumentos. Não tem. Quando as pessoas começarem a ver o teu resultado, elas vão ter que se dobrar, elas vão ter que se curvar. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês aqui. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Davi, amando do seu pai, ele sai lá do meio das ovelhas, lá do meio do pasto, vem até a casa do seu pai fala assim, vai até lá onde estão seus irmãos na guerra, eu quero ter notícia, leva esses presentes aqui para os oficiais, leva para eles aqui uma comida, tal, tal, e me traz notícia. Davi obedece seu pai, com certeza ele também estava curioso, ele chega lá, não entende o que está acontecendo, aí ele começa a perguntar, o que está acontecendo? Aí o pessoal fala assim, ó, tem um gigante aí que tá afrontando todo mundo e ninguém tem coragem lá de desafiar ele. Ele tá chamando no 1 a 1. Só que o bicho é grande, o bicho é forte, a espada dele é grande. O cara bota medo em todo mundo. E até agora ninguém teve coragem de ir lá. Mas tem uma recompensa. Davi, opa! Aí chega o irmão do Davi e fala assim, ei, o que você tá pensando que você é, cara? O que você tá fazendo aqui? Você nem é soldado, você é moleque ainda. A, Alguns teólogos dizem que ele tinha entre 15 e 16 anos, tá? Davi tinha entre 15 e 16 anos quando ele mata Golias. Davi não deu ideia para o irmão dele. Você pode ler na Bíblia, eu não estou inventando essa história, não. Você tá escrito ali, você pode ler lá na sua Bíblia. Ele não deu ouvido para o irmão dele, ele continuou. Falou: o que que é mesmo? Tem recompensa? Como assim? Aí ele começou a ouvir de novo. Aí ele falou: você pode falar para o rei que eu vou. Aí foram lá falar para o rei, e o rei falou assim: não, mas peraí. Ele falou: não, não. Quem é esse circunciso para desafiar o rei de Israel, o Deus de Israel? Aí o rei falou: então tá bom. Para você, como você, né, não é soldado nem nada, não tem uma armadura, não tem uma arma, vou te emprestar a minha. Só que o rei era muito maior. Saul, a Bíblia fala que Saul tinha em torno de 1,80 m, né? Era um cara muito forte, muito bonito. O povo de Israel ali, eles tinham a média de 1,60 m, 1,65 m, tá até 1,70 m no máximo. Então, Saul se sobressaía. Não ia, não encaixa, né? Você pegar um moleque de 16 anos, e aí um cara de 1,80 m, um moleque que tem 1,60 m talvez ali, dá diferença, né? Se colocar o calçado vai sobrar a pé, se colocar uma camiseta vai ficar grandona. A armadura também não ia dar certo. Davi olhou e falou assim: não, isso aqui não é para mim, não.
Deixa que eu tenho meus recursos aqui. Aí ele vai lá, derruba o gigante com a pedrada, corta o pescoço e traz o pescoço do cara. Pô, tá aqui, ó. Resultado, ele mostrou o resultado. Quando ele mostra o resultado, o soldado sai na direção de todos aqueles soldados que estavam acampados ali, os outros saem correndo, porque eles já começaram a ficar com medo. Eles vencem a batalha, porque um menino de 16 anos foi lá e fez o que tinha que ser feito. Venceu o medo, venceu as críticas, foi fazer uma coisa que nem era a praia dele, nem era o que ele tinha treinado para fazer. Depois disso, ele se torna um grande guerreiro, né? Antes dele até se tornar rei. Mas olha só, ele teve crítica também. Na hora que ele estava ali para enfrentar o gigante, ele teve crítica. Você acha que você não vai ter crítica? Você acha que você é especial, tão especial assim, ao ponto de que para você não vai acontecer nada? Você quer crescer, mas também não quer que tenha nada ali para poder te amolar ali no meio do caminho? Você sabe o que que significa amolar, né? Amolar é afiar, né? Deixar você pronto para cortar, pronto para romper. Não, gente, os desafios estão aí. O desafio está na crítica, o desafio está em saber suportar, o desafio está em que você criar essa imunidade, criar essa barreira, usar essas técnicas aí, colocar em prática. Porque se você não parar, as coisas vão acontecer. Agora, se você parar, vai continuar do jeito que estava. Então, profissionais de elite, eles não entram em disputas emocionais, tá? Eles entregam resultado. E as pessoas vão começar a te respeitar pelo resultado que você vai entregar. Quinto ponto, cicatrizes de batalha, né? A força que passa, a força dos que passaram pelo fogo. Quem alcança grandes resultados carrega histórias de superação, rejeição e crítica. Todo mundo. Qualquer um das suas referências, qualquer um das pessoas que chegaram onde você gostaria de chegar, todos eles você vai perguntar, eles vão ter uma história de superação, a famosa jornada do herói, né? Vão ter rejeição no meio do caminho e eles passaram por críticas. Todos, todos, todos. Por isso que eu digo, você não é especial, tá? Você vai passar por crítica também. Não estou desejando isso para você, mas faz parte do processo de crescimento, tá? Tô te adiantando aqui. Se você não enfrentou, você vai enfrentar. E se você está enfrentando crítica, depois que passar essa fase aí, eles vão tentar te derrubar. E depois que passar essa fase aí, vai começar a chegar os resultados, beleza? Não se assuste. Faz parte do processo. Cada marca se transforma em força quando você decide usar o ataque como combustível. Vou repetir aqui só para você gravar isso aqui. Cada marca se transforma em força quando você decide usar o ataque como combustível, tá? Como combustível para você poder crescer, para você poder se desenvolver. Então, transforme crítica em ação. Transforme dúvida alheia em confirmação interna. Você não deve provar nada a ninguém, mas tem a missão de ser imparável. Então não fica tentando provar, justificar, ter que dar satisfação no meio do caminho. Não. A tua missão é ser imparável. A tua missão é alcançar os seus objetivos. A tua missão é gerar os resultados que você está buscando, não que as pessoas estão esperando, o que você está buscando. É aí que está o grande segredo. É aí que você vai fazer as coisas acontecerem. Beleza? Tarefa para vocês aí. Claro que eu não ia deixar vocês sem tarefa também, tá? Escudo de foco imbatível, o nome dessa tarefa aqui. Qual que é o objetivo? Treinar técnicas de blindagem emocional e foco sob críticas. Vamos lá. O que você vai fazer? Escolher uma situação, uma pessoa que costuma gerar desconforto ou insegurança, aplicar diariamente uma das 4 técnicas mentais apresentadas, uma por dia, muro invisível, foco âncora, respeito de blindagem, reversão rápida e escolha a mais eficaz e repita, tá? O quinto ponto é, no dia 5 você vai escolher a técnica mais eficaz e vai repetir. Vai registrar brevemente o que aconteceu, como você reagiria antes e o que mudou com a técnica que você escolheu. E aí você vai escolher uma pessoa e vai compartilhar essa evolução aí no processo de final de semana. Vai falar do que você está aplicando aí dessa blindagem, né, dessa imunidade mental
Compartilhe esse conteúdo com ela e fala o quanto a mentoria, o quanto os aprendizados que você está tendo, o quanto esse ensino aqui está fazendo a diferença na sua vida e que pode fazer a diferença na vida dela também. Mas compartilha, tá? Mesmo se ela não queira, mesmo que ela só compartilha esse conteúdo. E assim nós abrimos para dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Hora de vocês falarem agora.